Tá, eu comecei tocando, porque a minha família é de músicos, né? Meu pai e minha mãe. Minha mãe toca piano, meu pai é clarinetista. Minha mãe é Fernanda Canoa, meu pai é Paulo Sérgio Santos. Então eu comecei na música cedo, assim, tocando piano. Que minha mãe me ensinava lá umas coisas. O livro da Ana Madalena Bach, aquelas coisas para quem é peça iniciante e tal. E isso eu era muito novo, 4, 5 anos. E depois eu me enchi o saco daquilo, parei. E fiquei uns anos sem contato. Depois, quando eu tinha 11 anos, o meu padrasto me deu um violão, assim, sem, sem nenhum motivo. Na verdade, ele chegou com o violão e me deu. E eu não tocava violão, eu estranhei aquilo um pouco e tal, não sei o que. Aí resolvi fazer aula de violão. Meu primeiro professor foi o Luiz Otávio Braga, que é um sete cordas lá do Rio de Janeiro. E é até engraçado que agora, recentemente, eu tive contato novamente com o Luiz Otávio, porque eu fiz um mestrado na Unirio e ele foi meu orientador. Então, um cara muito bacana e agora ele me orientou super bem, gostei muito de trabalhar com ele. Mas enfim, comecei com o Luiz Otávio, mas eu era muito criança, tive mais umas aulas muito introdutórias assim do violão, aquela coisa, ih, caramba, é difícil, dá calo na mão, tem que apertar a corda, não consigo, sabe aquela coisa? Era muito iniciante. É, aí meio que desanimei também novamente, mas aí aos 13 anos eu conheci o Hélio Delmiro, né? E minha mãe fez um acordo com o Hélio, que o Hélio tinha uma escola, estava gerenciando uma escolinha de música perto da casa dela. Então minha mãe deixou um piano lá, ao invés de alugar o piano para ele, ela trocou por aula, então ele passou a me dar aula. E aí através do Hélio eu comecei a ouvir, a ter contato com a música que não era brasileira, né, que antes eu não tinha. Quer dizer, eu tinha da música clássica, mas não a música pop, não jazz, né? Então pelo Hélio Delmiro eu conheci o jazz, aí comecei a me ligar na improvisação, nos guitarristas, aí conheci o George Benson, o Joe Pass, e esses caras, né, que eram referências na época, o John McLaughlin, Larry Coryell, esses caras assim, Miles Davis, então comecei a escutar bastante jazz. E só que isso é engraçado porque naquela época era tão diferente, né? Isso eu adolescente ainda com 12, 13 anos, isso foi nos anos 90. Eu não tinha informação, a gente tinha uma crise de informação, né? Então às vezes eu queria, pô, mas como é que esse cara tá fazendo isso? Não existia lugar para procurar isso. Qual é o lugar? Quem é que sabe disso? Aí às vezes eu perguntava pro Hélio, aí ele dava uma explicação, eu não entendia tão bem, não sei. Então, assim, durante muito tempo eu tive uma formação assim que eu tentava entender o que eu estava escutando, sabe? E eu acho que isso mudou muito, porque hoje em dia você tem uma dúvida, você vai na internet, você tem milhões de acessos diferentes, tudo quanto é lugar do mundo. Tudo bem, você tem que fazer uma triagem, porque tem muita coisa ruim também, mas se você querendo, você acaba achando na área de música alguma coisa a respeito, e aí você consegue às vezes um PDF com uma descrição mais detalhada, mais profunda. Então foi assim minha formação, e minha formação foi muito sempre diversa, sabe? Porque tem essa coisa da bagagem da música erudita, da minha mãe, repertório de piano clássico, muito na mente. Assim, tem música que eu sei de cor, as partes do piano todo, do início ao fim, sem eu nunca ter tocado, assim, mas é uma música que eu sei, poderia até parar para escrever, talvez até consiga, porque era minha mãe estudando bastante, né, todo dia. Então tinha umas sonatas do Beethoven que eu, pela audição, eu cheguei a decorar, que era o dia inteiro ouvindo aquilo, sem querer, às vezes, né? Então eu tive essa formação muito diferenciada. Depois, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com choro, né? Porque aí na hora que eu fui tocar mesmo, decidi ser músico, caramba, e agora o que eu vou tocar? Aí o Rio de Janeiro tava numa emergência assim da linguagem do choro. Várias casas abrindo na Lapa com a demanda de você tocar choro. Aí comecei a tocar choro, nem tocava choro direito, não sabia nada. Aí, caramba, vamos me virar aqui. Aí fui correndo atrás. Mas aí eu passei por essa escola do choro, que é a escola de aprender fazendo, né? Que é uma outra ainda, uma outra coisa. Você vê e fazer. Ninguém para te ensinar um negócio, não tem esse negócio. É você vê o cara e você capta o que ele está fazendo, porque ele não vai parar para te dizer, ó, isso aqui. Hoje até você acha, né? Tem umas escolas de choro, o pessoal tá com mais paciência, mas
Na época que eu comecei não tinha esse negócio, era você ir na roda e ficar lá antenado, olhando pro cara, como é que ele faz isso? Aí tentava reproduzir. Muitos tempos mudam, né? É isso. Eu acho que o violão brasileiro ele tem sim uma escola, entendeu? Que ainda está sendo fundamentada. Mas é uma escola muito diversa, porque você tem muita gente tocando muito diferente no Brasil. É diferente, é um pouco diferente, por exemplo, se você compara assim, com a escola do violão flamenco, por exemplo. Você tem artistas diferentes, é claro que tem identidades diferentes, mas você tem um padrão ali um pouco mais próximo, né, entre um e outro tipo de sonoridade, entendeu? O violão brasileiro você pega caras que não tem nada a ver um com o outro. Você pega um Toninho Horta, sabe, com o Rafael Rabelo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como se fossem dois mundos diferentes. Só que ainda assim tem qualquer coisa ali, talvez do sotaque, de como articular, que ainda deixa a coisa brasileira. Mas eu acho que o violão brasileiro é um pouco mais plural. E eu acho que ele ainda está se definindo. E eu acredito que hoje é um momento muito especial para o violão brasileiro, entende? Porque tem muita gente tocando muito bem, sabe? Muita gente. Eu posso citar aí, sem pensar muito, quantos aí? Cito depois? Tá. Mas é isso, você tem muita gente tocando muito bem e muito diferente, sabe? É um espectro assim de riqueza incrível. Olha, sobre minhas influências, eu posso falar assim, porque eu acabei abrindo muito leque de trabalho, né? Eu faço muitas coisas diferentes, eu faço trilha sonora, composição clássica, arranjo e toco também. Mas eu vou falar das influências como instrumentista, né? Eu posso citar o Hélio Delmiro, né? Que eu acho que ele criou uma maneira de traduzir ali o jazz da maneira dele. E ao mesmo tempo que ele toca jazz, ele tem uns choros muito bonitos como esse que eu toquei, que são muito brasileiros, tem uma linguagem muito sólida de violão brasileiro. Então o Hélio Delmiro é um. Outra influência, eu posso falar do Ginga também, né? Porque o Ginga também criou uma outra maneira de tocar, que é explorando sempre as cordas soltas. Tem todos os acordes que ele faz, ele usa muitas cordas soltas em tonalidades que não são naturais, e aí ele de repente coloca uma corda solta que é natural, sem acidente, e aí tem essa sonoridade alterada, né? Por exemplo, esse acorde. E ele faz isso sempre de uma maneira encadeando melodia e harmonia. Ele criou uma maneira muito própria. É muito incrível o que ele faz. Eu vejo ele quase como um artesão, entendeu? O violão, ele pega o violão e vai experimentando aqui, não, isso aqui eu vou polir mais dessa maneira, isso aqui. E aí vai criando a música dele. Eu acho isso realmente incrível. E mais recentemente, cara, eu posso citar os irmãos Assad como uma influência. Eu acho esses caras incríveis. A maneira como eles tocam, como eles articulam e o som que eles tiram do instrumento pra mim uma referência, é a referência mais atual, que eu posso dizer assim, que é muito impressionante. Eu sou filho, como eu falei, da Fernanda Canoa e do Paulo Sérgio Santos, né? Os dois têm uma carreira sólida, assim, como músicos, como instrumentistas. E eu cheguei a conhecer na casa da minha mãe, na casa do meu avô até, porque meu avô promovia uns saraus, onde ele chamava todo mundo da música popular, na casa dele. E aí esses saraus eu me lembro de ver o Rafael arrebentando assim, no violão, Rafael Rabelo. E toda a galera do show, do Maurício Carrilho, Luciano Rabelo, enfim, Jorginho Pandeiro, o pessoal mesmo da Nata, né? Zé da Velha. E aí eu me lembro, depois a minha mãe fez um duo com o Rafael Rabelo, talvez tenha até coisa no YouTube deles, sabia? Eles fizeram um show no BNDES, no Rio de Janeiro, Teatro BNDES, e eles fizeram um repertório de piano e violão que o Rafael tocava com o Radamés, né? E ele tocou alguns arranjos do Radamés, que o Radamés tinha feito pro duo, tocou com a minha mãe. Então eles tiveram esse trabalho, acho que tem alguma coisa no YouTube.
Enfim, então eram pessoas que eu tive contato, mas nessa época, como eu falei, eu ainda era novo, eu não tinha nenhuma relação profissional com a música, nem imaginava que ia ser músico, sabe? Depois, quando eu conheci o Hélio, é que eu comecei a vislumbrar esse negócio de tentar estudar. Comecei a estudar bastante violão. Pô, será que dá? Vamos ver. Entendeu? E aí fui experimentando e tal. Aí eu me lembro que teve um show até emblemático, teve um show Expo Sevilha, acho que é isso, 92, negócio de guitarra. E aí tinha lá o Paco de Lucia. O Paco de Lucia, quando eu vi aquele negócio, eu falei, cara, caiu o queixo assim, que é isso? Como é que é possível isso? E esses caras que eu falei, George Benson, John McLaughlin, Larry Coryell, George Duke, Stanley Clarke, esses caras de piano, baixo, acho que era o Dennis Chambers na bateria, se não me falha na memória. E esse show me marcou porque ele era uma coletânea de diferentes guitarristas, cada um com um estilo completamente diferente do outro. E eu vendo aquele negócio, eu comecei a tentar extrair um pouco de cada um, sabe? E eu acho que eu acabei construindo uma maneira de tocar que é um pouco de cada coisa, porque eu ouvi de tudo e eu tentei absorver coisas muito diferentes, sabe? Então eu queria tocar com o dedo, porque eu tentei tocar de palheta, não me sinto à vontade com a palheta, acho estranho, um corpo estranho aqui que eu não consigo me adaptar. Aí eu queria tocar de dedo, mas eu queria fazer as coisas que os caras da palheta faziam. Porra, então como é que eu vou tentar fazer isso? Aí tentava de um jeito, não conseguia, tentava de outro, ia mudando. Até tentar chegar próximo de uma sonoridade, sabe? Foi muito assim, tentativa de reproduzir o que eu tinha ouvido. Não tive muito o know-how assim faz assim. Não tive muito uma orientação assim, até os 17 anos. Porque quando eu fiz 17 anos, eu entrei para a faculdade de violão erudito. Aí eu tive uma orientação de violão erudito mais convencional, né, com Paulo Pedrassoli. Aí passei pelos estudos de Villa-Lobos, Bach, essas coisas mais convencionais. Mas foi legal porque aí eu trabalhei o negócio de som, a unha, como projetar, o que destacar e tal. Então foi muito importante também. Que eu acho que isso às vezes falta no músico popular, né? Quando você tem esse contato com a música erudita, isso até é uma dica que eu posso falar assim, tá, depois. Eu acho que o contato com a música erudita é importante nessa lapidação da interpretação e do som no instrumento. Eu acho muito importante. Então eu queria agradecer aí aos assinantes do canal, agradecer ao Rodrigo Simões pelo convite. E queria registrar aqui o meu contato, se a quem tiver interessado. Pode procurar, eu tenho um canal no YouTube que é Caio Márcio Santos. Tem um site que é www.caiomarciosantos.com. Mas principalmente nesse canal do YouTube, em breve eu vou estar postando vídeos e áudios. Tem um grupo também na Dinamarca que chama Rio Jazz Quarteto, que a gente vai estar lançando agora em setembro de 2018, nosso terceiro CD. Então, em breve eu vou ter novidades aí no canal do YouTube.